visto muitas e muitas pessoas estão mandando recado aqui no direct para mim, agradecendo. Isso dá sentido assim a todo esse meu esforço, esse meu desafio de poder estar aqui falando com vocês. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Que Deus abençoe nessa nossa semana que está apenas começando, não é verdade? E que Ele renove aí nossos sonhos, as nossas expectativas de fazer essa semana ser melhor ainda, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Eliane e eu faço Bebês Reborn já há algum tempo. E sou apaixonada por esse tema. E o objetivo dessas lives que eu resolvi fazer para compartilhar com vocês assim toda a minha experiência desse tempo todo que eu trabalho com os bebês. E eu resolvi ajudar vocês porque tem muitas e muitas pessoas que eu tô vendo que às vezes tá aí em casa, né? E a gente fica assim com um tempo um pouco mais ocioso, às vezes tem pessoas aí que tá se sentindo assim sozinhas, né? E ficam aí, às vezes a gente liga a televisão, só tem notícia ruim, né? Então com essas lives, de repente, assim, para você que gosta de fazer artesanato, planta no teu coração uma nova ideia, né? E eu quero compartilhar não só sobre técnicas que eu ando falando, sobre como fazer, mas também dando dicas para vocês sobre todos os meus erros, todos os meus acertos e caminhos que eu acabei encontrando para mim começar, para mim trabalhar, né? Eu trabalho com isso muito tempo dentro da minha casa. Então, se de alguma forma eu puder te ajudar, eu vou ficar muito feliz. Hoje eu vou falar sobre um assunto, né, para vocês que andaram acompanhando as minhas lives, eu vou deixar todas as lives que eu fiz durante essa semana que passou, todas vão estar no YouTube, para você que perdeu alguma coisa. Mesmo se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de algum tema referente a fazer os bebês reborns, referente a esse trabalho, olha, me manda que eu vou ficar muito feliz assim em poder estar te respondendo e a gente pode estar falando também sobre esse assunto, tá bom? Hoje, a live anterior, nós falamos muito a respeito de neutralização do kit, né? Neutralização. Eu tive algumas lives que eu falei sobre materiais. Se vocês ainda tiverem dúvidas sobre materiais também, por favor, me fale que eu vou ir respondendo conforme eu conseguir, para vocês não ficarem perdidos agora durante essa live, tá? Oi, Clara Neto, tudo bem? Giovana, tá? Sejam bem-vindas. Eu deixei aqui, nós vamos trabalhar hoje, eu vou ensinar para vocês como preparar o kit para poder receber as primeiras camadinhas de pintura. Então, um kit reborn, eu já tinha explicado para vocês na outra live falando de material, né? Isso aqui é um kit reborn, ele é do material de um vinil siliconado. Então, nós vamos fazer o processo de pintura para nascer esse bebezinho, é feito em camadinhas, né? E para você começar começar o processo de pintura, você precisa preparar o kit. Então, esse kit já foi lavado, ele foi já lavado devidamente, ele já foi sequinho, já fiz o processo de neutralização nele, como eu já tinha feito, acho que foi a live anterior que foi feito sobre neutralização, né? Quem não me acompanhou, depois pode procurar no YouTube que vai estar lá. Então hoje nós vamos falar como preparar esse kit para poder receber a pintura. Como preparar ele para chegar no final você ter um resultado muito melhor do que se você não tivesse feito essa preparação. É uma etapa muito importante da pintura reborn. Já teve assim bem no comecinho, quando eu comecei a fazer os bebês, eu não sabia disso, eu fui descobrindo assim, conforme a gente errando que a gente acaba aprendendo, né? Então, depois que eu comecei a fazer esse processo, acho que a qualidade da pintura dos meus bebês melhoraram muito mais. Além da qualidade melhorar, ele não sai a pintura, sabe, com tanta facilidade, né? Então, o que acontece? Esse vinil, ele precisa, quanto mais ele vem assim de fábrica liso, né? A gente passa no que ele é bem lisinho, né? Então, por isso que eu tinha falado na etapa anterior
a respeito de lavar o kit, de tirar todo aquele óleo que vem de fábrica, né? Porque o óleo, quanto mais liso ele tiver, a nossa tinta já é a base de óleo, daí não fixa, né? Então essa etapa que nós vamos fazer hoje, nós vamos deixar esse kit mais ásperozinho. É um kit que ele deixa, ele é um processo que ele deixa o kit mais áspero, então quando for receber as camadinhas de pintura fica muito mais fácil. Então, para essa etapa de hoje, o que nós vamos usar? Toda vez que você, eu não sei se eu vou conseguir, vamos ver se eu consigo melhorar aqui o ângulo da minha câmera, para mostrar para vocês. Toda vez que a gente for começar a pintar o bebê, sempre ter papel toalha no cantinho, pra gente ir testando a tinta, pra ver se ela já tá na textura boa, na cor boa. Então você tem que, em vez de testar lá na boneca, vai testar no papel toalha, né? Então nós já estamos aqui com o meu papel toalha aqui preparado. Nós vamos usar pincéis. O que nós vamos usar? Você pode usar um pincel largo. Esse não é, você tem um pincel largo aí para poder, olha, um pincel largo que ele vai ter o quê? Isso aqui deve ter uns 2 centímetros de largura, mas pode usar o que você tiver aí, né? Então, assim, até quando eu fui falar sobre a lista de materiais, eu falei muito da gente ter um pincel largo e chato, sabe? Um pincel macio. Então, necessariamente não precisa ser igual esse, se você tiver um outro aí, dá certo também, desde que ele seja macio, né? Então, nós vamos ter, pode ter um pincel largo aqui. E esses pincéisinhos aqui são pincéis de maquiagem. Pincéisinhos assim, ó, é um mop de maquiagem. Pincel que você encontra em qualquer loja de maquiagem por aí. É um pincel assim que ele não é muito caro e a gente usa muito, né? Então, nós vamos usar, ó, eu vou pegar um pincel desse. Pode ser qualquer um desses que seja, olha, tipo uma brochinha assim na ponta, né? Que ele é muito útil. Então, eu vou usar esse pincel mais largo e esse aqui. E a nossa esponjinha, que também é a esponjinha, pode ser uma esponjinha de maquiagem, porém ela não pode ter látex, porque o látex em contato com solvente, né, ele vai expandir e não dá certo. Então, essa esponjinha é aquela esponjinha que a gente encontra em loja de material de bebê reborn, né, que vende, né? Ou se você for comprar essa esponjinha em loja de maquiagem, tem que perguntar e procurar saber na embalagem se ela não tem o látex. Então, nós vamos usar os pincéis, a esponjinha, a tinta. A tinta, como é esse bebê que eu tô trabalhando hoje, ele tem a pele branca, né? Então, nós vamos usar... Olá, Cristiane, seja bem-vinda. A Luciara também, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Qualquer dúvida vai falando. Se eu não conseguir responder agora, depois eu vou lá no perfil de vocês, lá no direct, e eu respondo. Nós vamos usar a tinta. Essa tinta aqui, ela chama a Flash 8. É a tinta... essas tintas que a gente usa para fazer arte reborn, é da marca Gênesis. É uma tinta importada, que eu já até cheguei a comentar que ela é uma tinta assim que você faz esse gasto no início, quando você estiver começando a fazer teus bebês, isso aqui dura muito, né? Então essa tinta aqui, essa daqui eu compro ela sempre num frasco um pouquinho maior, ela vem em 3 tamanhos, vem uma bem pequenininha e essa daqui eu compro ela maior porque como eu faço muito, né? Eu tenho uma demanda grande de bebês e eu sempre compro ela um pouquinho maior. Então, essa aqui é o Flash 8. Então, nós vamos usar o Flash 8. E existe um produto que chama Tinning. Ele chama Tinning, né? Ele é um engrossador da tinta. Vocês imaginam assim que ele é como se fosse um solvente da tinta. Só que um solvente... Eu uso esse solvente que a gente usa da EcoSolve, ele vai diluir a tinta e deixar ela mais ralinha, né? Esse tinning, ele faz o contrário, ele engrossa a tinta. Então, quando a gente precisa de uma textura, uma tinta um pouco mais grossa, nós usamos o tinning. Então, como que eu vou fazer? Eu vou misturar um pouquinho, uma colherinha, uma mesma medida desse tinning, vou misturar junto com o solvente, né? O tinning junto com esse e junto com a tinta Flash 8, para fazer tipo
uma tinta grossinha, um mingauzinho. Eu vou mostrar pra vocês conforme eu for fazendo, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Porque que essa misturinha vai fazer quando eu colocar no kit? Vai deixar um pouquinho mais grosso, vai deixar esse kit mais áspero para poder receber o processo de pintura. Oi, Milene, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então, deixa eu ver se eu vou conseguir o potinho, né? Toda vez, quando a gente vai fazer um bebê reborn, eu tinha dito já na etapa anterior, falando sobre materiais, que a gente precisa ter esses potinhos aqui. Pode ser aquele godê próprio, né, pra pintura, mas esses potinhos aqui eu uso muito. Quem não tiver esse potinho aqui, pode usar um prato transparente que tiver na tua casa, coloca um papel toalha, sabe, embaixo branco. Porque o que acontece é que a gente consegue ver a mistura da tinta aqui, né? E a cerâmica não agride, né? Por exemplo, assim, o solvente não agride a cerâmica, né? Então, esses potinhos aqui é perfeito. Isso aqui é fácil de achar em supermercado, qualquer vasilhinha que você tem aí de cerâmica. Então, nós vamos colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo me fazer, olha aqui pra cá. Vamos ver se eu consigo acertar o meu celular. Para fazer essa misturinha, o que eu coloco? Você pode pegar, né, uma pipeta para colocar o solvente, ou pode ser uma tampinha, né? Nós vamos colocar então, ó, um pouquinho, uma tampinha de solvente. Esses dias eu medi, tem a mesma medida de uma pipeta dessa aqui, ó. Às vezes a pessoa não tem isso aqui para pegar o solvente, pode pegar uma tampinha mesmo, ó. Então eu peguei e fiz uma tampinha. Uma tampinha de solvente. E nós vamos pegar aqui uma medida desse tinning, né? Que é o engrossador da pintura, da tinta, do engrossador da tinta. Deixa eu pegar só uma. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma. Eu tenho uma espátulazinha aqui que eu costumo pegar para mim trabalhar com isso. Mas se você não tiver uma espátulazinha, usa aí uma colherinha de café. A medida ó, mais ou menos isso aqui, uma colherinha de café para uma tampinha desse solvente aqui da EcoSolve ou da Gato Preto. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essa medida aqui, misturar bem, olha, vai ficar, mistura bem mesmo o solvente com o tinning. Então, uma colherinha do tinning mais uma tampinha desse solvente. E vamos colocar um pouco dessa tinta aqui, Flash 8 aqui. Toda vez que a gente for fazer a pintura, todas as camadinhas que vai ser feito no bebê reborn, geralmente é uma tinta bem fininha, sabe? Bem translúcida. Mas agora essa primeira camada, que é a preparação do kit, você pode fazer uma camada um pouquinho mais grossa. Então você vem com o teu pincel, eu pego a tinta com o pincel mesmo, e e nós vamos misturar aqui. Então vai ser, olha, uma tampinha do EcoSolve, mais uma colherinha do tinning e mais a tinta Flash 8. A quantidade da tinta Flash 8, como que você vai saber? Você vai testando no teu papel toalha. Nós queremos que fique tipo assim, olha, fica, não sei se vai dar certo de ver, mas fica um mingauzinho a tinta. É pra ficar meio grossinho mesmo. Ó, quer ver? Eu vou colocar, olha, aqui eu vou colocar até mais um pouquinho de tinta. Olha aqui, vamos ver, olha isso aqui, ó. Vamos ver se dá pra você ver. Isso aqui, ó. Nós vamos fazer um mingauzinho com a tinta. Existe, assim, uma quantidade certa de tinta. Com a experiência, você vai ver que você mesmo vai conseguir notar, sabe, a quantidade. Mas pra você que estiver começando, então vai ser uma colherinha do tinning, mais uma colherinha, mais uma tampinha do solvente, mais a tinta. Mistura bem. E nós vamos passar no kit agora essa mistura aqui.
Então, isso aqui é apenas para preparar o kit para receber a pintura, sabe, para a tinta não ficar saindo. E na verdade, isso aqui já vai começar a fazer a primeira camada de pele da boneca. Vocês não imaginam isso aqui, o resultado final, assim, a diferença que faz no resultado final da boneca. Porque assim, quanto mais áspero o kit tiver, mais fácil vai ficar para pintura, para selagem final. Então nós vamos pegar isso aqui. E daí para você passar no seu kit, você pode usar esse pincel mais grosso que você tiver. Então nós vamos pegar, toda vez que você for pintar a boneca, geralmente olha esse orifício, coloca o dedo aqui, ó, segura aqui, ó, para você não pegar na onde você tá pintando a boneca, que fica mais fácil. Começa sempre a pintar por exemplo, pegar a perninha da coxa para baixo. Começa daqui, olha, para você ver, ó. E você vai passar essa mistura no kit todo. Sempre de cima para baixo. Oi, Sheila, seja bem-vinda. Nós vamos lá. Na verdade, assim, eu tô trabalhando com esse kit aqui, que é modelo, é o Albury, né? Ele não tem tanta dobrinha, mas tem kit que, nossa, que é todo enrugadinho, principalmente se é um bebezinho recém-nascido, se é algum prematurinho, né? Mas então você, na hora, toda vez que você for pintar, você fica muito atento com as dobrinhas do kit. Olha, passa pelo kit todo, não esquece de nenhuma dobrinha. Eu pinto numa área externa que eu tenho aqui no ateliê, porque daí você coloca contra a luz, né? É mais fácil de perceber se não ficou nenhum pedacinho sem pintar. Então essa perninha tá boa. Terminou de pintar, vamos pegar aquela esponjinha, essa esponjinha, que é a esponjinha de maquiagem, que eu tinha dito sem latex, você vai bater assim no kit de leve, batidinhas de leve. Pra que essa batidinha? Pra tirar a marca do pincel, porque quando a gente pinta, então fica, sabe o rastro do pincel, né? Então nós vamos pegar essa esponjinha e nós vamos bater no kit inteiro, sempre contra a luz, pra ver se não ficou nenhum lugar que ficou assim com o sinal do pincel. Aqui, ó, acho que essa daqui ficou. Terminou de bater, ó, olha aqui, deixa eu ver se não ficou, não. Terminou de bater a esponjinha, daí a gente vem com o pincelzinho, a esponjinha de maquiagem, e vai nos dedinhos, sabe, nos dedinhos, aqui em todas as dobrinhas, porque nas dobrinhas, embaixo dos dedinhos, é um lugar que a tinta costuma às vezes ficar parada ali. E o que acontece? Toda vez que você estiver pintando um bebê, você pode errar, tudo tem jeito de consertar, desde que não tenha ido no forno queimar essa pintura. Porque a hora que vai pro forno, daí que o vinil absorve a tinta e depois você não consegue corrigir, né? Então, antes de ir pro forno, é a hora de você pegar, ver se não tem tinta parada nos cantinhos, né? Então, você vai lá e com a esponjinha você vai caçando todos os cantinhos aí que possa... Olha, essa perninha aqui ficou perfeita já. Então, daí, olha, vai ficar... Daí nós vamos colocar a boneca. Aí tem esse suporte de madeira, que isso aqui que eu já tinha dito numa outra live, que é um suporte que o marceneiro fez pra mim, mas de certa forma você usa o que você tiver aí. Às vezes um cabide, aqueles cabides de roupa de madeiras, né, que de pendurar roupa, às vezes dá certo. Tem alguns que são de plásticos que vende no mercado. Então daí tem jeito. Então você vai colocar, nós vamos colocar aqui pra deixar secar. Deixa eu até tirar as outras peças aqui pra misturar. Nós vamos deixar isso aqui secar, que daqui a pouco ele vai no forno. E nós vamos fazer isso em todo o kit. Na cabecinha, dentro da orelhinha. Então, assim, por isso que é bom de estar contra a luz, porque por causa da luz você consegue enxergar aonde que é que você fez, né? Porque fica o sinal do molhadinho. Eu sei que fazer boneca é uma coisa muito boa, né? Porque
a gente fica tão distraído, prestando atenção em todas as dobrinhas, que acaba não vendo o tempo passar, né? Quando vê, o dia já passou e a gente fica concentrado, né? Por isso que eu acho que todo mundo fala que é um trabalho, que é uma terapia, e realmente é, né? Porque você tá aqui com a cabeça ocupada no trabalho e acaba não pensando em problema, não pensando em nada que tá acontecendo lá fora. Porque às vezes tem coisa que não adianta, né? A gente ficar pensando que não tá no nosso controle. Eu falo assim que é um momento pra mim de ficar aqui, ó, concentrada, ficar com as minhas orações, é na hora que eu faço as bonecas. Essa boneca aqui é uma encomenda, né? Até eu resolvi, eu tô trabalhando nela, eu vou fazer a live esses dias em cima dela, que é uma encomenda que eu tive. Olha aqui, ó, deixa eu ver. Narizinho aqui dentro do narizinho também. Uma criança que ela vai fazer 10 anos e a festinha de aniversário dela era o sonho dela, né? A mãe ia fazer a festa, tava tudo assim no esquema, só que agora não pode acontecer, né? Então daí ela resolveu trocar a festa de aniversário por um bebê reborn, que também era um dos seus sonhos, né? Então eu fico feliz em saber assim que de alguma forma, né, a criança vai ficar feliz no final das contas, né? Então tem épocas da vida da gente que você tem que fazer do jeito que dá, né? E isso foi assim o jeito que a mãe conseguiu de alegrar a filha dela, porque infelizmente a festa de aniversário, eu acho que não sei se vai, acho que vai demorar um pouquinho, né, pra gente ainda poder tá todo mundo juntos, reunidos. Olha aqui. Então, passei então a esponjinha para tirar todo o excesso do pincel e vem agora com o mop dentro da orelhinha, principalmente dentro da orelhinha é um lugar, olha, que ele é tão cheio de dobrinhas, às vezes fica parada a tinta. E não só nessa etapa, todas as etapas das pinturas dos bebês, você sempre tem que trabalhar com essas esponjas, vão tirando a tinta, fica um trabalho limpo, bem feito, não fica, olha, tira todos os excessos. Vocês podem notar que o processo da pintura é muito simples. Fazer os bebês reborns, embora às vezes as pessoas quando vê o bebê pronto fiquem imaginando que é muito complicado, e não é complicado não. Existe um passo a passo que você seguir, tem que ter paciência, né? Por isso que tem que gostar mesmo daquilo que faz, né? Oi, tudo bem? É Franciele, né? Tudo bem? Seja bem-vinda. E por isso que é o importante a gente gostar, né? Porque você passa assim algumas horinhas aqui junto com a boneca. Mas eu falo que... Aqui, ó, passou, tirei todo. Eu falo que é um tempo, assim, precioso, né? Porque é tão gostoso quando você vai notando, assim, que o bebê começa a nascer, né? É gratificante saber que foi você que fez. E sem contar que ainda leva uma alegria para as pessoas que recebem, né? Que eu acho que é uma das coisas melhores, né? E você tá trabalhando na tua casa, pertinho das pessoas que você ama, né? Não tem que... Às vezes eu vejo pessoas que trabalham fora reclamar, que acaba... Às vezes o patrão, né? Os colegas de trabalho. Hoje em dia é tão difícil, né? De lidar, quem tem que lidar com pessoas. As pessoas são complicadas, né? E esse é um trabalho que acaba dependendo apenas de você, da sua dedicação. Porque isso que eu tô fazendo, qualquer pessoa consegue fazer, né? Mas talvez as pessoas que não consigam fazer, às vezes aquelas pessoas que às vezes não gostam muito de trabalho manual, porque acaba não vai ter paciência, né? Pra poder fazer as etapas. Tudo que a gente faz com amor dá certo, né? Seja lá desde uma comida que você vai fazer, né? E eu acho que tudo que a gente põe amor, não tem jeito do resultado não ficar bom. Ó, então... Passei aqui na perninha, mesma coisa, vamos bater a esponjinha. Tirei toda a marquinha de pincel. Eu tô fazendo um pouquinho mais devagar, mas assim, depois que você vai tendo prática, é muito rápido isso aqui, né? Você vai batendo a esponjinha e já vai tirando os excessos. O bebê o processo de gestação acaba sendo mais rápido, né? Quanto mais prática você tem, aquilo vai ficando natural. Prontinho.
nas mãozinhas. Toda vez que você for pintar qualquer camadinha do bebê, toma muito cuidado para você não esquecer das pontinhas dos dedos. A extremidade das pontinhas dos dedos é um lugar assim que é difícil de parar a tinta, né? Então, por exemplo, esse processo que eu tô querendo engrossar o vinil para receber a pintura, então o dedinho é muito importante você não esquecer. Não esquecer dele. Sabe, de passar bastante, de conferir para ver se realmente a tinta tá ali. E às vezes pode ser que essa misturinha que você faz aqui, a minha ainda vai, olha, ainda tem um pouquinho, né? E eu vou conseguir terminar o kit. Mas se de repente, às vezes é um kit maior, se acabar, é só você fazer a mistura. Só toma cuidado para não misturar muita tinta, né? Porque é para economizar material. Então eu prefiro às vezes fazer pouquinho e faltar, e depois eu misturo mais um pouquinho para não precisar ficar jogando material fora. Na verdade, outra coisa que eu ia dizer também, se sobrar material, ele não estraga desde que ele esteja bem fechadinho, porque o solvente ele evapora, né? E acaba secando. Então, se você pegar aquele plástico filme de cozinha, geralmente esses potinhos aqui meu não tem tampa. Eu não consegui achar nenhum. Tem até uns no mercado que tem com tampinha, mas o meu não tem. Então, eu ponho aquele plástico filme quando sobra um pouquinho de tinta, para poder economizar a tinta, né? Porque não dá para ficar jogando material fora, não. Então, nós vamos aqui, ó. Só falta mais um bracinho. Eu vou mostrar pra vocês agora como que... Vou colocar aqui. Pegar a esponjinha. E vou fazer as dobrinhas desse bracinho aqui. E outra coisa, né? Existem algumas bonecas no mercado que dá pra fazer reforma. E a gente trabalha com a mesma técnica que trabalha no Bebê Reborn, trabalha com essas bonecas. Então, acho que se eu não me engano, é Cotiplaza, aquelas bonecas, sabe aqueles bebezinhos que tem em loja, bebê convencional? Se você quiser comprar uma boneca daquela e desmanchar, sabe? Tirar o corpo dela e pegar, separar os membros, você pode fazer a pintura como se fosse um Bebê Reborn, que o resultado fica muito bom. E é um material, às vezes, mais barato para poder comprar, né? Então, se um dia você estiver reformando uma boneca, mesmo um Bebê Reborn, que acontece muito das pessoas trazerem para reformar, é bom fazer esse processo de pintura nele antes de começar a pintar, mesmo se for uma reforma, porque para ficar mais áspero, para poder absorver a tinta, né? Então vamos lá, aqui esse aqui, só ficou faltando esse bracinho aqui. Vamos ver se tem um pouquinho de tinta, mas ainda vai dar pra mim terminar aqui. Deixa eu fazer ele mais rapidinho. Pra mim poder já ir para o processo pra mim queimar essa boneca. Aqui, pronto. Então daí nós vamos bater a esponjinha pra tirar. E essas esponjinhas aqui, ó, guarda, isso aqui dura anos e anos, a mesma esponjinha, só que você deixa sempre uma para cada cor, né? Então vamos supor que você vai usar uma pro azul, deixa ela guardada, ela só para usar com azul, você vai usar várias e várias vezes a mesma esponjinha. Então nós vamos vir aqui com o pincelzinho, tirar o excesso. Prontinho. E colocar aqui no pé. Deixar aqui. Então, quer dizer, esse processo que é a preparação do kit para receber a pintura, você então vai usar tinta médio, uma colherinha do tinta médio, a mesma medida, uma colherinha de café do tinta médio com uma tampinha de solvente, uma tampinha essa tampinha que vem no solvente, mais a tinta Flash 8, né? A quantidade da tinta você vai testando, vai deixando ela bem grossinha. Nós vamos fazer essa misturinha, passar pelo kit todo, bater a esponjinha aqui para tirar o excesso para tirar a marca do pincel e logo em seguida usar o mop
nos cantinhos, nas dobrinhas para tirar o excesso. É só isso, só isso, só isso. Daí o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar um pouquinho secar. Ele vai secar. A hora que ele tiver um pouquinho mais seco, nós vamos colocar ele para queimar no forno. Toda vez que nós vamos fazer o processo de pintura do bebê reborn, ele vai 8 minutinhos, ele vai no forno para queimar durante 8 minutinhos. Nesse processo não são 8 minutinhos, daí nesse processo são 12 minutos. Só que como que nós vamos fazer para queimar? Gente, eu vou colocar o meu, ele tá... Quando você estiver aí na sua casa, só porque eu não vou ter tempo de ficar deixando secar muito esse kit, eu vou colocar ele um pouquinho molhadinho mesmo, mas você deixa ele secar totalmente aí na tua casa. E nós vamos colocar ele no forno. Esse forno aqui, eu fiz uma live essa semana falando do forno, né? Eu uso ele, pode ser o forno de cozinha, sabe, do teu fogão convencional. Pode ser um ou pode ser o outro, né? Vou colocar. Daí o que nós vamos colocar? Nós vamos colocar isso aqui no forno, na hora que ele tiver... Deixa ele esfriar um pouquinho, secar. Você vai colocar... para poder queimar. Então, quando é o forno halógeno, esse forno aqui com lâmpadas halógenas, forno halogênio, né? Na verdade é chamado de forno halogênio e as lâmpadas são halógenas. A gente usa 12 minutos a temperatura dele, só que eu ligo 12 minutos. A hora que deu 6 minutos, eu dou 6 minutos, eu viro o kit e coloco mais 12 minutos para poder queimar e para poder ficar áspero direitinho. Porque senão o que vai acontecer? Como nós fizemos uma misturinha grossa, vai ficar esfarelando o kit. Então por isso que tem que queimar um pouco mais. Se fosse os outros processos de pintura que nós vamos fazer, 8 minutinhos já tá pronto. É só nesse que tem que ser um pouquinho mais. Por quê? Porque a tinta tá mais grossa e senão vai esfarelar. Se fosse no fogão, se você for usar o seu fogão daí da tua casa, em vez de você deixar 12 minutos, igual nós vamos deixar aqui, você vai usar 16 minutos. E é a mesma coisa. Deixou 8 minutos... Deixa 8 minutos, marca lá o tempo, pra você não esquecer, né, do bebê ficar lá no forno e acabar queimando. Deixa, tira do forno, vira um pouquinho o kit, espera esfriar ali uns minutinhos, volta no forno de novo e queima mais 8 minutos. Isso se tiver no fogão, no fogão convencional, né, de cozinha. Agora nesse forno aqui, no halógeno, é a mesma coisa, deixa, só que o tempo é diferente, porque daí são 12 minutos, eu vou deixar 6 minutos. Hora que queimar 6 minutos, eu viro um pouquinho o kit, sabe, para poder queimar por igual, né? E depois eu coloco mais 6 minutos e tá pronta a selagem. Pode acontecer, né? Aqui sempre na temperatura mínima. O forno do halogênio, aqui eu deixo aqui nele, é 125 graus Celsius no halogênio. No forno de fogão de cozinha, sabe o mínimo dele? Pelo menos o mínimo é 180 graus. Então você vai deixar na temperatura no mínimo do seu fogão de cozinha. Aí eu vou deixar aqui. Ó, vou colocar 6. Esse aqui. Já acertei lá. 6 minutos. E coloco aqui. Esse forno aqui, né? Eu fiz uma live só falando sobre forno. O bom dele, ele acende essa luz. Então ele queima pela indução da luz, né? E ele é bom porque ele acaba desligando sozinho. Então a gente não tem perigo de esquecer o bebê no forno, igual acontece às vezes no fogão normal, né? Porque eu já queimei um monte de material, às vezes, sabe, quando eu usava só o outro, porque sai de perto, às vezes distrai com outra coisa e não pode passar nem um minutinho, porque queima assim, estraga o seu trabalho. Vantagem desse aqui, porque a hora que der o tempo, vamos supor que se eu for lá fazer outra coisa, esquecer do bebê aqui, ele desliga sozinho e mesmo se eu deixar aí dentro, ele não queima, não acontece nada. Então daí, se você tiver no começo, se você não quiser investir num forno desse, que deve custar tipo uns 600, 700 reais, deve ser por aí. Se você não quiser investir com forno, pode usar o forno de cozinha, o forno do fogão normal. Desde que você também terminou de fazer o seu kit, deixa aberto, sabe, para arejar, porque às vezes o vinil solta um cheiro forte
E às vezes se você usa esse mesmo forno para assar um bolo, alguma coisa, isso aí acho que em contato com o alimento não dá certo, né? Então quando eu comecei a trabalhar, eu só tinha o meu forno do fogão da cozinha mesmo. E era naquele que eu comecei. Só que daí eu terminava, eu deixava tudo aberto, punha um ventilador perto pra poder sair o cheiro forte. Não um cheiro assim muito forte, se você... Eu trabalho com material original, então não tem assim, não é um cheiro muito forte, mas é um cheiro que faz mal, né? A gente não sabe direito o que é que tem, né, no kit, no vinil, né, e aquilo em contato, né, você tá respirando aquele negócio, acho que não faz bem. Por isso que às vezes é tão importante o pessoal assim... Pergunta muito, a gente tá vendo muito kit pirata hoje na internet, né? Muitas pessoas às vezes comparam um kit original, às vezes o kit que custa 300 e pouco, 400 reais original, até mais. Às vezes a pessoa entra na internet e olha aquela baratinho ali, a pessoa pergunta às vezes por quê? Porque vai ter pirataria, né? Só que acho que para nós que trabalhamos fazendo bebês reborn, você vai comprar um produto que além de ser pirata, né, que não é uma coisa muito certa, e você pega aquele vinil e você põe no forno, vai saber como que foi feito aquilo, vai saber o que é que tem dentro desse vinil, porque esses que a gente compra original, principalmente vem de fora do Brasil, eles têm um controle de qualidade muito rigoroso em outros países também. Então, por mais que saia do forno e exala esse cheiro, a gente sabe que esse cheiro não é uma coisa assim tão tóxica, né? Porque eles têm um controle do material, mas mesmo assim eu recomendo sempre proteger, trabalhar com lugar arejado, não ficar assim, se for fazer dentro da tua cozinha, abre tudo, põe um ventilador, né? Agora você imagina se a gente queima um material desse que você não sabe nem a procedência, né? Muita coisa que vem da China, né? Hoje em dia a gente fica com medo das coisas da China, né? Mas a gente não sabe, você não sabe com o que foi feito, não é? Eu ouvi falar até que tinha gente que eles faziam, não sei nem se isso procede, mas que eles usavam resto de lixo hospitalar, né? Daí eu fiquei pensando, nossa, vai que, né? Se você ficar sentindo aquele cheiro, eu acho que não tem, você pode ganhar o dinheiro que for, se você perder tua saúde, ó, não tem valor nenhum, não é? Acho que a saúde da gente é o mais importante. Então, assim, eu aconselho você trabalhar com material original, coisa de qualidade, sem contar que você vai poder vender teu produto, como você vai fazer trabalhar um tempão, né, naquele bebê, com tanto carinho, dedicação, e chegar no final, o resultado do produto original fica muito diferente, né? Então é mais fácil assim, às vezes você escolher trabalhar com um produto bom, daí você procura teu público, né? Entra na internet, consegue assim vender, seleciona mais para quem você vai vender, mas trabalha com produto de qualidade, cuida da tua saúde. E outra coisa é o teu nome, né, que tá em jogo, não é você que fez, né? Então você vai assinar aquilo ali, né? Então trabalha com material que te dá orgulho no final. Então assim, são questão de valores, né? Eu acho assim, que eu nunca, às vezes eu vejo alguma aluna falando, eu trabalho com um produto pirata, mas vai da pessoa, né? Mas assim, tirando essa coisa, né, que trabalhar com a pirataria é errado, vamos largar isso de lado, né? Que cada pessoa tem que saber, né, do que é certo, do que é errado para ela, né? Acho que eu não tô aqui, né, para poder falar, né? Eu sei o que é pra mim, agora cada pessoa sabe de si mesmo, mas eu falo assim, questão do cheiro, faz mal, porque você não sabe, não tem controle, né, de método, não tem controle de nada disso, como que você vai saber com o que foi feito? E depois a boneca é uma coisa que vai para uma criança brincar também, então, não sei, né, é de cada um. Agora voltando ao nosso assunto, a hora que vai terminar aqui, ó, isso aqui, você não vai ficar uma live muito comprida, eu não vou esperar ficar pronto isso aqui, para me finalizar. O que vai acontecer? Eu marquei um timer de 6 minutos. Terminou os 6 minutos, eu abro esse forno e deixo esfriar um pouquinho. Esfriou um pouquinho, eu viro o kit de posição e ligo o forno de novo e pronto. A hora que eu pegar, depois desses 12 minutos aí pronto, e eu tirar, e se eu pegar o kit, para mim saber se tá bom ou não, às vezes eu passo a unha. Sabe quando tá esfarelando? Sabe, a mesma coisa a pele da gente. Sabe quando a pele da gente tá seca? É mais ou menos isso. A pele tá seca, fica meio esfarelando.
Se tiver desse jeito o teu kit, o que você vai fazer? Coloca mais 6 minutos. Quanto mais queimar, eu acho que tem que queimar, controla. Põe mais 6 minutos. Porque até você passar a mão no kit, você vê que não tá esfarelando. Isso vale pro fogão convencional também. Então, se estiver fazendo no fogão, você vai colocar lá e vai deixar, em vez de deixar os 12 minutos, lá a gente deixa 16. Então, você vai colocar 8 minutos, tira do forno, vira o kit e coloca de novo lá e deixa mais 8 minutos. Terminou o tempo? Tira, deixa esfriar um pouco, porque sai de lá super quente, cuidado pra não queimar a mão, né? Tira, daí você passa a unha assim atrás da cabeça, um lugarzinho, pra você ver assim, se tá esfarelando. Se tiver esfarelando, deixa mais uns 5 minutinhos no forno. Fazendo isso, o que vai acontecer? Você vai perceber que vai estar ásperozinho, vai estar uma maravilha para começar a pintar. Daí assim que começa o próximo passo. Que daí o próximo passo já começa a fazer a pele do bebê. Eu vou vou preparar uma outra live para falar sobre a pele, como fazer o processo de pele. E nós vamos assim, eu resolvi fazer, vai ter dia que nós vamos fazer uma live falando de pintura, outro dia falando de dificuldades e de um jeito de você organizar o seu artesanato, mas como uma forma de negócio. E devagarzinho assim eu vou vendo conforme vai surgindo dúvidas de vocês, que às vezes tem muita gente que anda mandando mensagem pra mim. E eu vou fazendo as lives e a gente vai conversando, né? E qualquer coisa que tiver, por favor, entre em contato comigo. Mas eu queria agradecer muito mesmo vocês que andam me acompanhando, agradecer pelo carinho. Eu ando recebendo muitas mensagens carinhosas, nossa, faz valer a pena, né? Como que a internet acaba aproximando, né, as pessoas da gente. Eu creio que Deus não faz nada por acaso, a gente não encontra as pessoas, a gente encontra as pessoas certas, não é? A gente encontra pessoas assim tão parecidas às vezes com a gente mesmo, né? Eu tô aqui com o Facebook aberto também. Vou dar uma olhadinha se tem alguma pergunta do pessoal daqui do Facebook. E aqui, ó. A Maria do Carmo, de Piracicaba, São Paulo, ela tá perguntando se eu fizer essa etapa bem feita, isso já garante que a tinta vai fixar na boneca? Olha, boa pergunta. O que acontece? Não é que garante, não. Todas as etapas dos bebês reborns para ter uma qualidade boa, elas são importantíssimas. Esta etapa é uma etapa importante. Mas daí nós vamos fazer no processo de pintura. No final, a hora que tiver tudo pronto, nós fazemos a selagem final. Daí nós vamos qualquer dia falar disso, da selagem final. Eu apresento os produtinhos que é essa misturinha desses produtos. Quando a gente passa no bebê, daí faz a selagem final, sabe? Para acabamento, na hora que, depois que você fizer isso, daí que você começa a enraizar a sua boneca, né? Para a pintura realmente ficar tudo direitinho, ficar fixo. Então, Maria do Carmo, respondendo para você, é muito importante. Então, faz essa etapa muito bem feita, mas as outras tem que ser bem feita também, né? Porque as outras, isso aí, vamos supor que se você fizer só essa etapa, chegar no final, não selar a boneca, não vai fazer falta. Precisa selar a boneca no final. Então, essa etapa não garante que vai fixar a boneca no final, porque a gente precisa fazer uma selagem final. Mas essa etapa garante que vai ser muito melhor essa selagem final, que a qualidade do seu trabalho vai ser muito melhor e que a tinta vai ficar mais fácil de você pintar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sandra de Paranavaí, Paraná. Olha que legal, Sandra. Tá meio longe de mim, hein? Ó, ela descreveu assim, ó, estou te acompanhando e amando as lives. Ai, obrigada. Pois eu pretendo trabalhar só com isso, porque é o meu sonho da minha vida. Obrigada por compartilhar seu conhecimento. Obrigada, Sandra. Olha, eu queria agradecer muito vocês mesmos de estar aqui comigo. Obrigada, que se de alguma forma eu acrescentei um pouquinho na vida de vocês, já valeu, assim, já concluiu o meu propósito de estar aqui, tá bom? Obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus proteja vocês, a sua família nessa pandemia, né? E que a gente junta possa estar assim, unidas, juntos, assim, um em favor da outra, tá? Muito obrigada e até amanhã às 16 horas, para quem estiver aqui comigo, eu vou ficar feliz de encontrar vocês, tá bom? Um beijo, fica com Deus.